Na aula de hoje a gente vai estudar os números irracionais, né? Primeiro que tudo, os números irracionais é formado pelas raízes não exatas e pelo número π. Que tem essa formazinha aqui, ó. Ele é aproximadamente 3,14, mas não é 3,14. Porque é uma dízima não periódica, né? Sim, e as dízimas não periódicas. Ou seja, são dízimos que não têm fim e não se repetem períodos, né? Então, os que são mais abrangentes são as raízes não exatas. Aí você vai dizer, como é que eu descubro uma raiz não exata? Simples. Primeiro eu vou saber as raízes exatas. Raízes exatas. O que são elas? Então, para eu saber uma raiz exata, eu faço o quê? Eu faço tabuada, multiplicação. 1 vezes 1 dá 1, você vai entender já já. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 6, 36. 7 vezes 7, 49. 8 vezes 8, 64. 9 vezes 9, 81. E o 10 vezes 10, 100. Né? Então, o que é que isso importa aqui? Por exemplo, se eu quiser, raiz quadrada é o quê? É um número que multiplicado por ele mesmo, né, dá um certo valor. Então, a raiz quadrada de 1, né, eu peguei esse valor aqui, ó, vou pegar esses valores aqui, ó. Raiz quadrada de 1 é quanto? Que número multiplicado por ele mesmo dá 1? É o próprio 1. Então, a raiz quadrada de 1 é 1. Aí vem aqui, raiz quadrada de 4. Que número multiplicado por ele mesmo dá 4? É o 2. 2 vezes 2, 4. Quanto é a raiz quadrada de 9? É o 3. Quanto é a raiz quadrada de 16? É o 4. Quanto é a raiz quadrada de 25? É o 5. Quanto é a raiz quadrada de 36? É o 6. Quanto é a raiz quadrada de 49? É o 7. Quanto é a raiz quadrada de 64? É o 8. Quanto é a raiz quadrada de 81? É o 9. E a raiz quadrada de 100 é o 10. Aí você vai dizer, que importância tem isso? Pronto. Essas aqui são raízes exatas. Esses números aqui são racionais. Né? Porque todo número que é racional não é irracional e vice-versa. Né? Aí, qual é a importância? Pronto. Aqui eu tenho as raízes exatas. Então, exemplos de raízes não exatas. A raiz de 2, por exemplo, é uma raiz não exata, logo pertence ao conjunto dos irracionais. É um irracional, né? Aí tá aqui, ó. A raiz quadrada de 1 é racional e a raiz quadrada de 4 é. Então, só dessa distância aqui tem a raiz quadrada de 3, que também é irracional. Você veja aqui. Aí pronto. Aqui, da raiz quadrada de 4 até a raiz quadrada de 9. Tem a raiz quadrada de 5, de 6, de 7, de 8. Tudo isso é irracional. Agora da 9 para 16, aí é que aumenta. Então, saber quais são as racionais, eu sei as irracionais. Ok? Agora vamos fazer a localização de um número irracional na reta. Primeira coisa, né? A reta aqui, ó. Faz aqui a metade do zero. Para cá são os números positivos. Aqui tem 1, aqui tem 2, 3, 4, 5, até o infinito. Para cá tem os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4,
menos 5, infinito. Sempre, pessoal, uma raiz quadrada, ela sempre o número é positivo, viu? Então, o valor que tem que estar dentro é positivo. Então, eu tenho que olhar para esse lado aqui. Aí, como é que eu vou localizar? Se for um inteiro é fácil, né? Se for um decimal, for 1,5, fica aqui. Se for 3,5, fica aqui, né? Mas se for uma raiz quadrada não exata, irracional, eu coloco aonde? Simples. Vamos aqui, né? Por exemplo, vamos localizar a raiz quadrada de 2. Onde fica a raiz quadrada de 2? Né? É um número irracional, uma raiz quadrada não exata. Aí vamos aqui. Primeiro que é tudo. A gente conhece o quê? As raízes quadradas exatas, né? Então, a raiz quadrada de 2 fica no meio de quem? Né? Vocês concordam que a raiz quadrada de 2 ela é menor, né, do que a raiz quadrada de 4, que é uma exata, né? Porque 2 é menor do que 4, logo a raiz quadrada de 2 tem que ser menor do que a raiz quadrada de 4. E é maior que a raiz quadrada de 1, pelo mesmo fato. 2 não é maior do que 1, então a raiz quadrada de 2 tem que ser maior do que a raiz quadrada de 1. Vocês concordam que a raiz quadrada de 2 está nesse intervalo aqui? Aí qual é a importância? É isso aqui, ó. Quanto a raiz quadrada de 4, a gente já viu, é 2. Quanto a raiz quadrada de 1? É o próprio 1. Então, a raiz de 2 está entre o intervalo 2 e 1. Então, eu sei que eu posso localizar a raiz quadrada de 2 aonde? Aqui, né? E vamos aqui, outro exemplo. Raiz quadrada de 8. Fica onde? Aí, veja aqui, ó, nesse ponto aqui. Eu botei a raiz de 2 mais próximo de 1 ou de 2, né? Raiz quadrada de 2, não está mais perto que a raiz quadrada de 1. Então, tem que ficar aqui, ó, mais perto do 1 do que do raiz quadrada de 4, que é o 2. Né? A raiz quadrada de 8, eu vou fazer exata, né? Qual é a maior imediatamente a raiz quadrada de 8 exata? Então, a raiz quadrada de 8, ela é menor do que a raiz quadrada de 9, que é exata imediatamente. E é maior. Qual é a outra raiz quadrada exata imediatamente? A raiz quadrada de 4. Então, a raiz quadrada de 8 está entre quem? Quanto é a raiz quadrada de 9? É o 3. Quanto é a raiz quadrada de 4? É o 2. Então, raiz quadrada de 8 está entre 3 e 2. Aí, pronto, está nesse intervalo aqui. Eu vou botar perto de quem? Raiz quadrada de 8 está mais próxima do raiz quadrada de quem? De 9. Então, ele está mais perto do 3 aqui, ó. Vamos fazer o último exemplo. O π, né? Que é muito importante. O π ele vale aproximadamente quanto? 3,14. Né? Esse valor aqui, ó, a gente já tem que saber, viu? O π vale aproximadamente 3,14. Então, ele fica colocado aonde? Então, 3,14 é maior do que o 3 e menor do que o 4. Então, ele fica aqui, próximo, ó. Então, eu posso escrever o π aqui, ó. Tá vendo essa reta? Bonito, né? Espero que vocês tenham entendido como localizar um número irracional na reta real.